Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos concede mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos em mais uma escola bíblica dominical. E nós só podemos agradecê-lo pelo cuidado dispensado a nós e aos nossos durante todos esses dias, durante todo esse tempo. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical de hoje, fazendo uma oração de gratidão ao nosso Deus e suplicando que Ele se faça presente aqui nesta manhã, nos ajudando em mais um momento de reflexão da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, te damos graças nesta manhã, louvamos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós, tem feito em nós e por nós o que só o Senhor poderia fazer, grandes milagres. Tem cuidado, Senhor, não apenas de nós, mas dos nossos, Senhor, da nossa família, dos nossos irmãos e amigos. E nós te damos graças pela tua providência diária, pelo teu cuidado sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, recebe nesta manhã a nossa gratidão, a nossa adoração e o nosso louvor. Sim, meu Deus, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas aos nossos olhos, Senhor. Aquilo que parece impossível, o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, te suplicamos ainda, faça presente aqui nessa manhã, revela-te em nossas vidas, em nosso meio, que o Senhor vá ao encontro daquele que está em seus lares, tristes, oh meu Senhor, talvez desanimados, sem esperança. Tu és poderoso para renovar nessa manhã, para trocar a tristeza por alegria e encher o coração de esperança neste dia. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e suplicamos. Amém. Nós estamos hoje na lição de número 3, 19 de julho de 2020. Nós estamos já no terceiro trimestre desse ano e explorando essa revista que tem sido muito proveitosa para os dias atuais, que é Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústias. Então, nós temos uma lição bastante proveitosa nesse tempo e hoje nós vamos meditar num texto que é muito conhecido por parte de, não só da igreja, mas todos aqueles que conhecem a Bíblia já se deparou com a passagem pelo Mar Vermelho. Então nós vamos hoje abordar um pouquinho sobre uma nova ótica, sobre um outro ponto de vista, a lição diante do caos iminente, Deus nos concede o escape, é o tema da lição de hoje. E antes de nós entrarmos verdadeiramente nessa lição, nós vamos ouvir um louvor, parte do nosso Deus. É o tempo que os irmãos têm aí para se acomodar melhor em casa, pegar a sua revista, pegar a sua Bíblia. Pode já prepará-la, deixar aberto em Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler do verso 22, 23, 24 e o 26. É o nosso texto de referência. Então já deixa a sua Bíblia aberta. Os irmãos também já podem mandar suas perguntas. O pastor Carlos vai responder. Podem ficar tranquilos. Vamos ouvir o louvor. Glórias a Deus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quem se acha sábio e entendido me deu uma explicação. Como alguém com apenas um cajado faz o mar se abrir e o povo passar então. O arquiteto de todo o universo, somente ele poderia me explicar como se mostrando um rio de água sobre o meio do mar. O renomado médico da terra me deu sua opinião. Como alguém do solo faz o lodo e reveste a cegueira em vida.
delinquente na prisão que já passou e matava hoje prega o amor. Retomado grande na terra, me deu uma explicação. Como é que pode alguém desenganar, se levantar do leito e ficar sarado? Como alguém já monta 4 dias a ouvir o som da voz do meu Jesus, se levanta, abandona tua fria encontrá-lo. Se é milagre tem a ver com meu Deus, e não há quem possa explicar. De uma coisa eu tenho certeza: se é milagre vou adorar. Não importa a multidão que duvida, dentro desse ato não vou ficar. Quem duvida vai ficar confundido. É milagre vou adorar. Se essa de talvez eu não vou decidir, pois quem ele prometeu é fiel e vai cumprir todas as promessas que ele me fez. Toda honra, toda glória seja dada ao Rei. Sem essa de talvez, só acreditar, pois quem te prometeu nunca parou de trabalhar. Quando Deus se movimenta, a gente tem milagres pra contar. Se é milagre, de uma coisa eu tenho certeza: se é milagre vou adorar. Não importa a multidão que duvida, e por esse ato não vou ficar. Quem duvida vai ficar confundido. É milagre vou adorar. Se é milagre tem a ver com meu Deus, e não há quem possa explicar. De uma coisa eu tenho certeza: se é milagre vou adorar. Não importa a multidão que duvida, e por esse ato não vou ficar. Quem duvida vai ficar confundido. É milagre vou adorar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Então, se é milagre, tem a ver com o nosso Deus. Louvado seja Deus. Nós já vamos fazer a leitura da nossa revista. Nós temos o texto áureo que sai em Êxodo, capítulo 7, e o verso de número 2. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias para acompanharem. Êxodo capítulo 7, no verso de número 2 está o nosso texto áureo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo 7, 2. A verdade aplicada nos diz que o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Já os objetivos da lição é mostrar o cuidado de Deus na crise, ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento e, por fim, esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. Vamos ao nosso texto de referência, Êxodo 14, os versos 22, 23, 24 e 26. Como podem ver, o professor já está aqui. Por isso que vocês podem mandar as perguntas, né? Estou aqui só fazendo, só auxiliando aqui. Vamos fazer uma leitura responsiva. Temos aqui 4 versículos para serem lidos nesse texto de hoje. E a gente poder abordar esse tema. Vamos à leitura. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-os, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar.
E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém. Glórias a Deus por esta palavra. Antes de nós estudarmos melhor, nós vamos fazer uma oração especial esta manhã. Nós temos vários irmãos que estão contando com as nossas orações, né? Não podemos esquecer que nós estamos ainda em tempo de pandemia e muitas pessoas estão ainda reclusas em seus lares, alguns já voltaram a trabalhar normalmente, outros estão trabalhando bastante home office, estão trabalhando muito em casa, mas ainda não voltou tudo ao normal. E muitos irmãos têm pedido oração. O nosso relógio de oração continua ativo, viu, irmãos? Se você ainda não tem um horário para estar em oração, dá tempo ainda participar do relógio de oração. Entre em contato conosco, escolha um horário e separe esse horário no seu dia para interceder. Não só pela sua vida, não só pela sua família, mas também por todos os irmãos que estão enfermos e necessitados das orações. Então eu quero pedir oração nesta manhã. Vamos fazer oração especial pelo diácono Rodrigo, a sua esposa Pamela, o Davi, né, nossos companheiros aqui de batalha, de guerra, né, que estão aqui sempre presentes. Nessa manhã eles contam também com as nossas orações. Então toda a família, o irmão Ismar, né, a irmã Sandra, todos os irmãos, vamos continuar intercedendo por eles. Também pela irmã Eva e a sua família. Queremos suplicar também a oração dos irmãos pela irmã Toninha. Ela vai passar por uma cirurgia para a retirada da vesícula. Ela também está contando com as nossas orações. Vamos orar para que seja tudo bem, para que essa cirurgia seja bem sucedida para a glória de Deus. Temos outros pedidos de oração de irmãos que pedem no relógio de oração, como pela irmã Andréia Rosa Boni, que nós já estamos intercedendo, pelo jovem Vinícius, que é um pedido de oração da irmã Ilma. Temos também os nossos irmãos aqui na igreja, o irmão Lucas Cedro, a Érica, também pela jovem Luana, toda a família da irmã Luana, nós vamos interceder, e vamos orar uns pelos outros para que o Senhor continue nos dando vitória, né? É assim que nós vamos vencer. O segredo está justamente na união do povo de Deus e clamar a um Deus que tudo pode no tempo de dificuldade. Então nós vamos orar nesse instante, o nosso pastor vai interceder aqui, nós vamos concordar com essa oração. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Desejo a todos uma manhã de domingo abençoada, assim como todo dia de domingo, que seja um dia da presença de Deus. Vamos orar e interceder pelos nossos irmãos. Nós temos certeza que Deus está cuidando de nós, irmãos. A presença de Deus, ela tem sido constante. E queremos frisar também o valor da oração. Quando nós oramos, quando nós intercedemos pelos nossos irmãos, nós estamos nos colocando na brecha em favor deles. Então, se você que está buscando a presença do Senhor, orando, você está cumprindo um papel muito importante, não somente na sua vida, mas na vida daquele que nesse momento está necessitando. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, Senhor, em nome santo de Jesus, o nosso Salvador, nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta manhã de domingo. Senhor, estamos aqui, Senhor, para participarmos da Escola Bíblica Dominical, que é um marco, Senhor, na vida da Tua igreja. E agora nós entramos, Senhor, em clamor e intercessão em favor dos Teus filhos. Senhor, os nomes que foram citados aqui, Senhor, pela irmã Mara, Senhor, nós queremos, Senhor, pedir que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos Seus filhos, ó Pai. Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre eles e que eles venham viver, ó Pai, ó Senhor, o milagre sobre as suas vidas. Senhor Deus, opera maravilhas na vida dos enfermos, dos necessitados.
necessitados, ó Pai. Pai querido, Tu és o Deus que opera, Senhor, maravilhosamente, Senhor, nas nossas vidas. Nós temos visto, Senhor, as grandezas, Senhor, das Tuas obras. E nós pedimos a Ti nesta manhã, Senhor, continue realizando, alcançando a cada um dos Seus filhos com a bênção da cura, a bênção da paz, Senhor, a bênção da alegria, Senhor, Deus querido, a bênção da comunhão, e que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Pai querido, Pai santo, abençoa de uma forma grandiosa, para a honra e glória do Teu nome, nós assim oramos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá na introdução da nossa revista de hoje. Diz assim: Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel e com mão forte tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que emanaria leite e mel. Então nós vemos aqui no ponto de número 1, o cuidado de Deus na crise. Deus cuida de nós? Sim. Podemos fazer essa pergunta? Sim. É simples, né? A resposta, né? E no momento da crise, quando parece que estamos sozinhos? Estamos realmente sozinhos? Ou Deus está conosco? Ele sempre está conosco. Ele sempre está conosco, já respondeu aqui o pastor. Então, o cuidado de Deus, irmãos, não é apenas, nós costumamos nos sentir cuidados quando tudo vai bem, na verdade. Né? Se tudo vai bem, nós nos sentimos cuidados. Olha, não tem faltado alimento, não tem faltado emprego, não tem faltado saúde, está todo mundo vivendo harmonicamente. Então, nós estamos nos sentindo cuidados. Quando começa a faltar alguma coisa, a gente começa a achar que Deus não está cuidando de nós ou que Ele está alheio à nossa situação. Nós nos apercebemos, Mário, que, como você disse, quando tudo está bem, parece que Deus se preocupa conosco, né? Opa, Deus está cuidando, Deus está zelando. Mas quando vem a crise, quando vem o caos, como é o tema da nossa lição, nós muitas vezes nos interrogamos: aonde está Deus, né, neste momento? Porque aí às vezes nós nos interrogamos a respeito de nós mesmos. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que eu fiz para que isso acontecesse na minha vida? Então eu gostaria de frisar, e até um ponto de partida da nossa lição, que Deus sempre tem os seus propósitos e Ele cumpre com os seus propósitos. Então, tempos de adversidade, nós precisamos entender os propósitos de Deus, ainda que nos seja difícil de compreender. A lição nos fala sobre isso, porque Deus cuida de nós em tempos de crise. Os cuidados de Deus, Ele não deixa de existir. Seria muito difícil nós servirmos um Deus que só está conosco no tempo da bênção, no tempo da alegria, no tempo da paz. Mas é importante e nós vamos verificar que Deus está presente em todas as situações da nossa vida. E me permitindo já entrar no tópico 1.1, Deus sempre prepara, ou Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Nós vamos falar hoje, e o texto da lição, ele transcorre literalmente a respeito da saída do povo de Israel do Egito, a história desse povo, a maneira como Deus agiu, a forma como Deus agiu, e nós vamos ver que Deus, Ele sempre nos socorre no tempo certo. E uma coisa que eu quero frisar nesta manhã é que duas coisas podem estar acontecendo neste momento. Deus pode ter preparado alguém no passado para este momento nos socorrer, ou
Ou Deus pode ter nos chamado no passado para socorrer alguém neste momento. Nós vamos ver a questão da vida de Moisés. Moisés, ele nasceu num tempo de crise entre o povo de Israel. Ele nasceu em um tempo de adversidade, em que a Bíblia diz que Faraó não conheceu as obras de José no Egito e fez aquele povo já crescido, agora ele impõe escravidão sobre aquele povo. E entre esse caos existente no Egito sobre o povo de Israel, Deus chama um menino para ser o libertador de Israel, mas de uma forma que não se evidenciava no momento, porque algo que é importante para a nossa vida, em meio às situações, Deus vai nos formando, Deus vai nos forjando para determinados momentos. Você pode perceber aí na sua casa que você não estava preparado para viver uma pandemia. Ninguém estava. Eu ainda ontem eu dizia, não houve ninguém que se levantasse e dissesse, olha, vem um tempo difícil, vamos nos preparar, vamos. Não houve, parece que até Deus se calou a esse respeito para que nós não nos aterrorizasse antecipadamente. E agora Deus nos colocou em meio a essa situação. É uma situação de caos. Todos os dias nós estamos vivendo uma situação, mas nós estamos vendo que Deus levantou pessoas para nos libertar dessas situações. Nós poderíamos estar aqui, irmãos, debaixo de depressões, enclausurados dentro dos nossos lares, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma fé, mas Deus preparou pessoas para que nós tenhamos esperança. Então, em meio a essas crises, Deus tem cuidado de nós, assim como tem cuidou do povo de Israel lá no Egito, em meio à escravidão. Foi um tempo difícil, sem dúvida. Eles viveram tempos de escravos. 430 anos. 430 anos. Se formos contar gerações, foram quase 11 gerações. Exato. Quase 11 gerações de escravidão. Uns começaram escravos e terminaram escravos na vida. Mas ao olhar do povo, Deus o fortaleceu, o engrandeceu, multiplicou em terra estranha e fez cumprir nesse povo de Israel, as palavras que ele tinha dito a Abraão lá no começo da história. Sim. Quando ele disse a Abraão, está aparecendo em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Abraão, eles vão peregrinar sobre esta terra e eles vão ser subjugados por 400 anos. Mas eles conquistarão, porque eu tenho dado essa terra por herança ao seu povo. Então veja, irmãos, tempos podem vir difíceis, mas Deus sempre estará presente em nossa vida, correto? Amém. Então está mais do que respondido a pergunta inicial de que Deus está conosco nos bons e nos maus momentos. Ele permite a situação e em meio à situação Ele vai nos dando livramento, vai mostrando o seu cuidado, o seu zelo, o seu amor e nos pequenos detalhes. Sei que cada um aí do seu lado deve estar refletindo a respeito de algum momento da sua vida, alguma situação da sua vida que parecia que não tinha nenhuma saída, que as portas estavam fechadas, e viveu um milagre de Deus e não tem nem como explicar. Onde só tinha apenas parede, uma porta se abriu, né? E foi possível passar por essa porta e ter o livramento de Deus. Então, o cuidado de Deus aqui na crise, como fala no ponto 1, nós vemos se estender no passado e hoje no presente. E enquanto Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, nós vamos também ver esse cuidado no futuro.
oportunidade de adoração a Deus, né? Então foi uma das coisas que foi tirado da vida deles, a possibilidade de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Quem conhece bem a história do Egito, ou até mesmo quem pouco conhece a história do Egito, sabe que é uma nação politeísta, é uma nação que visava o tempo inteiro ter o seu faraó com o seu nome eternizado, né? Através de construções, através de vários, se preocupava com encantamentos, se preocupava em ter vários conselheiros para que o seu nome o nome daquele faraó pudesse se perpetuar na história, e nós conhecemos aí várias esculturas e várias histórias a respeito de faraós dessa época aqui. Só que eles não tinham condição de fazer duas coisas no Egito, apesar de todo o avanço da ciência e de tudo que existia ali. Eles não tinham condições de impedir o envelhecimento e a morte. Eles não tinham essa possibilidade. Procuravam protelar isso. E até mumificavam os seus faraós, na esperança de que em algum momento pudessem fazê-los ressuscitar e dar continuidade, né? Porque eles acreditavam que através de tudo que ele fazia, todos os cultos e todas as oferendas realizadas, pudessem acontecer algo dessa espécie. Mas eles não tinham esse domínio, como nós não temos esse domínio até os dias de hoje, né? E o povo de Deus estava ali impedido de adorar a Deus, vivendo em período de escravidão, e Deus fazia algo que para nós era até, eu às vezes tento refletir no assunto e encontrar uma explicação, porque o que todo cativo quer é a liberdade, mas o que Deus fazia no meio do povo dele era fazê-lo crescer, multiplicar em número. Dizendo a Faraó que por mais que ele tentasse, aqui como foi na época de Moisés, matando todos os varões, os meninos nasciam, morriam. Deus tinha um plano especial na vida de Moisés, preservou-lhe a vida, e de uma maneira inusitada, né? Mesmo sabendo que ele era um hebreu que estava ali no cestinho de junco, no meio daquele rio, Deus preparou a princesa achou graça naquela criança, sabia que era um hebreu, mas mesmo assim o criou como príncipe egípcio, lhe preservou a vida. E por mais que alguém achasse que não tinha, que Deus não estava vendo, que Deus estava alheio àquela situação de escravidão, Deus já estava ali preparando um libertador. Eu vejo aí, Mara, nessa colocação que você fez, uma grandeza de Deus. E quando a gente fala de grandeza de Deus, Deus é grande em tudo. Nós não temos, mas nós começamos a enxergar. Eu fico maravilhado como Deus é Senhor do tempo, é o Kairos, né? É o tempo de Deus. Eu, estudando essa lição, quando chegou nesse ponto de que Moisés, a mãe de Moisés guardou ele por 3 meses, e quando já não dava mais para segurar o menino, colocou ele num cesto de juncos, e nas águas do rio Nilo, eu fico percebendo assim, Deus falando: olha, vai por aqui, porque eu estou preparando lá do outro lado lá a saída para esse problema. E o tempo se ajustando, o tempo foi se ajustando. A preparação do cesto de junco, a betumação, colocar o menino ali dentro, o tempo que Joquebede levou para levar até o rio, a menina Miriam indo seguindo o menino, acompanhando. E de repente aquele cesto está no tempo exato, na hora exata em que a filha de Faraó estava se banhando no rio. Então, o que eu vejo nisso é o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Como nós estamos falando de crise, estamos falando das situações, o tempo de Deus é perfeito. Então, algumas vezes nós olhamos e queremos até questionar, porque em tempo de crise o tempo
parece que passa mais devagar. O tempo passa mais devagar. Mas eu quero dizer nessa manhã, e aí já entrando no tópico 1.3, que sempre há um fio de esperança. Deus, Ele tem um plano especial para o povo de Israel. Ele decidiu, Ele tomou decisão de demonstrar o seu amor, libertando o povo de Israel da escravidão e o conduzindo para a terra prometida. Então foi uma decisão de Deus, mostrando para o povo que eles não estavam só. Aquela multiplicação de gentes era propósito de Deus. Lá na frente. Então, às vezes, nós olhamos o caos e ficamos preocupados com aquela situação, e é pertinente do ser humano. Quem não se preocupa em meio à adversidade tem alguma coisa errada. Mas nós não podemos entrar em desespero, porque há um fio de esperança. No caso de Israel, olha que coisa maravilhosa. Deus preparou um menino, que um menino nascesse e fosse colocado nas mãos de Faraó, para que ele viesse a trabalhar pelo povo 80 anos depois. 80 anos depois. Então, irmãos, há um fio de esperança, ou seja, nós não estamos sozinhos. Deus tem preparado para nós um libertador. Tem um libertador para nós. E se nós formos olhar para a nossa vida atual, e eu não quero me antecipar a lição, mas me permita que um dos comentaristas aqui ele faz até uma analogia entre a libertação do povo de Israel do Egito e a nossa libertação do jugo do pecado em Jesus Cristo. Então é importante que nós tenhamos essa visão que as adversidades virão, mas as promessas de Deus não serão anuladas em meio às adversidades. Sempre Deus tem alguém para trabalhar em meio ao seu povo, para trazer as respostas que nós tanto almejamos, que nós tanto buscamos. Correto? Deus tem socorro, Exato. O Salmos de número 124, o verso de número 8 diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos de número 124 é intitulado que só Deus pode livrar o seu povo. E é muito pertinente essa palavra que nós estamos falando, que em meio a essa situação de opressão, de escravidão, de sofrimento do povo, o salmo que foi escrito há tantos anos depois só vem a confirmar que Deus ele é aquele que prepara, Deus é aquele que livra o seu povo e que faz aquilo, vamos dizer assim, de uma maneira tão peculiar, tão especial, Essa preparação, e até hoje a gente vê acontecendo isso, que Deus nos prepara para a libertação, para a vitória, vamos dizer assim, para nos culminar a vitória no tempo dele. Nós somos uma geração muito imediatista. A geração dos 3 minutos. Nós somos a geração do micro-ondas. Que em 1 minuto se resolve. Geração do miojo. A geração miojo. 3 minutos está pronto. Não tem como errar. Então nós somos uma geração que queremos tudo meio que imediatamente. E achamos que a oração feita agora tem que ser respondida daqui a 3 minutos também. Que a oração feita à noite tem que ser respondida de manhã. Mas tem um tempo de preparo. Eu acho que hoje Deus ainda responde mais rápido do que naquela época. E outra coisa que é importante nós frisarmos é que nós temos que também fundamentar a nossa fé naquilo que Deus já fez. Claro, sempre. Nós temos as experiências, e nós temos experiências que estão inclusas na palavra de Deus, e temos as nossas próprias experiências. Então nós vamos ver, é importante nós sempre observarmos em tempos de dificuldade, de caos, de adversidade,
Lembre-se das muralhas que Deus derrubou. Lembre-se do profeta que foi até a cova dos leões e Deus o livrou. Lembre-se dos moços que passaram pela fornalha, né? E saíram de lá na presença de Deus. Lembre-se de que Deus cuidou de profetas na cisterna. Então nós devemos lembrar daquilo que Deus fez. O gigante se levantou, mas o moço de Deus não se intimidou diante da adversidade. Isso nos traz esperança. Isso nos traz esperança. E aí, você pode sair um pouco do contexto bíblico e olhar para a sua própria vida. O que é que Deus já tem feito na sua vida? Quantos milagres? Às vezes nós, no tempo da adversidade, parece que há um bloqueio mental, né? Porque nós ficamos tão presos às situações que nós temos um bloqueio mental. Mas eu peço para você aí na sua casa, nós aqui presencialmente, pare um pouquinho e veja o que Deus já fez na sua vida. Quantas vezes nós já não falamos assim, irmãos, não era para mim estar aqui, eu vou falar de mim agora, tá? Aos 3 anos de idade, o médico falou assim, vai viver 24 horas. Eu já passei um pouquinho dos 3 anos de idade, graças a Deus. Pouca coisa. Né? E o médico estava enganado. Não, ele não estava enganado, ele estava pensado na ciência. Mas a minha mãe estava pensada no milagre. E ela conquistou a bênção do milagre. E estou aqui, eu contando um testemunho. E cada um de nós temos um testemunho. Que não nosso, do nosso filho, da nossa casa. Então nós temos que afiançar a nossa vida, em tempos de caos, naquilo que Deus já fez. Porque até o próprio Moisés tinha essa história para contar. Exato. Eu nasci, se hoje nós vamos ouvir o nosso irmão Moisés contar um testemunho de esperança. Olha aí, que Moisés iria dizer, eu nasci num tempo em que todos os meninos eram jogados ao Nilo para serem mortos, para morrer. Preservava as meninas, mas os meninos morriam. E a minha mãe me escondeu e de repente Deus deu uma ideia de fazer um cestinho, perfumar e colocar no Nilo. E eu parei exatamente no horário, no momento em que a princesa estava a banhar-se e ela me resgatou das águas. Por isso eu me chamo Moisés, porque das águas fui tirado. Moisés tinha testemunho para contar. Eu também tenho um testemunho pessoal para contar. Eu também fui desenganada quando criança. Eu tinha 7 meses, eu fui desenganada. O médico falou que não tinha mais o que fazer. Leva essa menina para casa para morrer. Com 7 meses eu pesava 2 quilos e 700 gramas. Não tinha mais esperança. Mas aprove a Deus me preservar a vida. Talvez em casa ou algum dos irmãos que aqui estão também está pensando na sua história de preservação, que Deus se preservou a vida. E Deus não tem nos preservado a vida para nada. Há um propósito. Há um propósito, creia nisso. Por que Deus me preservou a vida? Existe um propósito nisso. Comece a refletir a respeito disso, examinar as Escrituras, e Deus vai esclarecer a cada um de nós qual é o propósito que Ele tem para nós no tempo de hoje. O pastor Carlos deu o testemunho dele, eu contei o testemunho do Moisés e o meu testemunho. Então, existia um propósito na vida de Moisés, e existe um propósito na vida do pastor, existe um propósito na minha vida, existe um propósito na sua vida. Reflita a respeito disso, porque o ponto 2 fala, pastor, que Deus vê o nosso sofrimento. Sim, é algo que é muito importante, porque talvez nós não nos atenhamos a isso, porque nós estamos fixados no sofrimento. Mas eu quero fortalecer esse pensamento na onividência de Deus. Sim. Deus, Ele está contemplando o que nós estamos passando hoje, o que você está passando hoje. Você não está só. Olha, o povo de Israel, ele estava obrigado a uma humilhante rotina. Imagine só, um povo em que Deus fala assim, olha, eu vou fazer de vocês uma grande nação. Olha, vocês vão ser maior do que os grãos de areia da praia.
Ele chega para Moisés e fala: conta as estrelas do céu, assim vai ser a tua posteridade. E agora este povo está humilhado, vivendo uma humilhante vida de amassar barro, de ter a sua jornada de trabalho multiplicada. A intenção de Faraó era destruir aquele povo. Matar mesmo de tanto cansaço. Fadiga, exatamente. A intenção era mostrar, na verdade, Faraó tinha pensamento assim: eu vou mostrar que eu sou Deus. E que eles que dizem que servem ao único Deus, eu vou mostrar para eles que os deuses que eu tenho é maior do que o Deus deles. Então eu vou mostrar na carne. Eles vão provar isso. Ensinava os homens, pedindo de continuar a vida, né, tirando a vida dos bebês, e aqueles que já eram homens queriam fadigá-los ao ponto de morrer. Ao ponto de morrer. Então vamos acabar com essa nação. A intenção de Faraó essa ideia, né? Então esse povo, que era um povo marcado pela dor, né, era um povo que foi perseguido de uma forma tão terrível, e algo que é importante nós frisarmos, que a gente olha isso na visão humana, olhando Faraó, perseguindo o povo, humilhando o povo, mas nós vamos para o mundo espiritual e sabemos que nós temos um inimigo que quer prejudicar a nossa vida, que quer nos humilhar, que quer fazer com que nós venhamos parar, que nós venhamos desistir das promessas de Deus, dos planos de Deus. Então nós temos que sempre observar isso, que se estamos passando por adversidade, nós temos duas coisas: a aprovação e temos a adversidade do inimigo. Sim. Que precisamos vencer as duas coisas. Nesse 2.1, justamente, o escritor da revista, ele fala que Satanás sempre vai levantar alguém para tentar nos parar, para frustrar, para nos fazermos em algum momento refletir: o que eu estou fazendo? Né? Deus me fez uma promessa, mas parece que está tudo diferente, tudo contrário. Ao invés de caminhar rumo a essa promessa, o triunfo, a vitória, parece que eu estou numa situação de humilhação. Mara, deixa eu só voltar um pouquinho na história desse povo que nós estamos falando. Sim. Só para lembrar da origem desse povo no Egito. E nós já falamos aqui a semana passada, né, rapidamente, sobre José. Imagina José, as fases que ele viveu, dizendo: olha, Deus me prometeu em sonhos algo e está tudo acontecendo ao contrário. Verdade. Né? E quantas vezes na vida desse moço, o inimigo que estava dentro da sua casa, estou me referindo aos irmãos, né? Tentou fazer com que esse plano divino fosse impedido. Então nós temos que compreender isso, que Deus, nos seus propósitos, Ele nos amadurece. Ele nos amadurece. José foi amadurecido para um propósito. Moisés foi amadurecido para um propósito. E nenhum deles foram amadurecidos sem provação, sem dor. E aí nos vemos aqui diante de um povo que foi amadurecido para um propósito. Deus sempre tem os seus propósitos, ainda que esses propósitos sejam marcados pela dor. Então, se temos promessas de Deus, nós temos que confiar nessa promessa e nos preparar para o momento da vitória. Exatamente. Deus fez uma promessa, e eu já vi muitos pregadores falando a respeito disso: olha, eu vou te dar um carro. E qual é a nossa parte de preparação? Tirar a nossa carta, nos preparar para guiar esse carro. Exato. Eu vou te colocar numa posição de alto escalão na empresa. Se prepara para isso. Busca se preparar através de estudos, ou falar numa outra, dominar uma outra língua, se preparar no caminho, no ramo da administração mesmo, ou até não só administração, como administrar uma empresa, mas administração de pessoas.
se prepara para a vitória que Deus vai te dar. Existe uma promessa, existe a parte de Deus, mas existe a nossa parte. E a gente está aqui seguindo o rumo, a abertura do Mar Vermelho, que é justamente o grande milagre da história. Eu anotei uma frase que a gente costuma falar muito, assim, a gente vê nas redes sociais e vê preletores falando e até pessoas na área secular falando a respeito de divisor de águas. Exatamente. Tal situação foi um divisor de águas na minha vida. Nós estamos falando de um povo que realmente viu a divisão das águas. Literalmente falando, né? Esse povo precisava, como disse o pastor aqui no 2.2, se prepare para viver o que Deus quer que você viva. Então o povo estava sendo preparado por Deus para viver aquilo que já tinha sido prometido lá atrás para Abraão, para Isaac e para Jacó, o tornar-se uma grande nação. Mara, diante disso, só rapidinho, é importantíssimo isso que você falou, de preparação, porque existem dois fatores na vida do homem. Ele tem os dons naturais e existe aqueles dons que nós temos que ir em busca deles. Os dons naturais, nós devemos conhecê-los e utilizá-los da melhor forma. E aqueles que nós temos que ir em busca deles, nós temos que nos esforçar para alcançar. Porque são os planos de Deus, eles acontecem na nossa vida de acordo com isso que você acabou de dizer, da nossa preparação. Me permita aqui utilizar uma frase do nosso hino nacional brasileiro. Nós não podemos ficar deitados em berço esplêndido, pensando que as coisas vão cair do céu pronta, certo? Quando nós falamos de preparação, Deus deu a Moisés o caminho para ele se preparar. Moisés, eu vou te tirar da casa dos seus pais, vou te levar para o palácio, mas não é para você ser o reizinho, não. Ficar deitadinho. Exatamente. Não é para você ser o reizinho, né? Sendo servido. Eu vou lá dentro da casa de Faraó, eu vou te forjar um general, eu vou te preparar, porque o meu propósito é você. Então, nos tempos atrás, era da mesma forma, como você disse, Mar. Deus fala para você assim, olha, vou te dar um carro. Aí você não olha nem para a sua condição de habilitado. Você não olha nem para a sua condição, onde que eu vou colocar esse carro? Porque o que Deus dá, irmãos, não é para nós deixarmos deteriorar, é para nós usufruirmos. Então, essa expressão é muito importante. Se prepare para viver o que o Senhor quer que você viva. Tem essa preparação. Deus falou para mim que vai me levar lá para outros mundos, para outros países. Aí acontece que que não sei falar meia frase em inglês. Não sei falar meia frase. Só derruba, Não, é só não speak English. Aí o que eu vou fazer no exterior? Aí se Deus falar para mim fazer isso, eu tenho que me preparar, tenho que ir para uma escola de idioma. Se Deus falar para mim, olha, você vai ser um diretor de uma multinacional, tá bom. O que eu preciso para isso? Eu preciso me preparar, faculdades, graduações, pós-graduações, doutorado, mestrado, MBA, até chegar ao objetivo de Deus. A gente costuma sempre dizer que tem muita gente que fala assim, olha, nada cai do céu. Tem pessoas que usam esse termo, e quando a gente fala em milagres e medita a respeito do sobrenatural, tem muita gente que acha que é justamente essa a posição dele. Parai, ficar quieto, né, que vai cair sobre a sua cabeça. De forma alguma. Tem coisas que cabe a nós fazermos. Sem dúvida. Sempre, né? O desejo de, por exemplo, vamos falar de concurso, que é uma coisa que as pessoas costumam prestar bastante. E, olha, eu estou pensando aí, eu quero ser funcionário público, eu quero prestar um concurso e ficar tranquilo, ficar de boa, como muitos usam esse termo. Mas tem a parte que é nossa, e Deus pode preparar e atender o desejo do nosso coração. E qual que é a nossa parte? Nos inscrever, buscar quais são os assuntos que serão abordados naquele concurso, nos preparar para isso. E Deus nos fará lembrar daquilo que
estudando no momento da prova. É verdade. Né? É verdade. Não vamos ficar achando que não, eu vou ficar aqui, o desejo é ser funcionário público, eu não preciso nem me inscrever. Porque de repente alguém vai ligar e falar assim, sabe aquele concurso que você não se inscreveu, que você não fez, você passou. Não vamos ouvir. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Então vamos nos preparar para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Porque se nós fizermos assim, como diz o 2.3, vamos chegar a hora de festejar. Que maravilha, hein? Quando chega esse momento, hein? Igual a gente faz aqui na escola. Chega no final do trimestre, a gente faz uma festa. Isso. Tem bolo, né? Tem tantas coisas para a gente festejar. Chegamos ao final de mais um trimestre, né? E a gente glorifica a Deus, porque Deus deu vitória. E a gente se prepara para essa festa, a gente se organiza. Cada um traz alguma coisa e a gente se junta e celebra o final do trimestre. Exatamente. Né? Mesmo porque, Mara, toda luta tem o seu final. Sempre. Todo momento de caos tem o seu final. Todo momento de adversidade tem o seu final. E duas coisas acontecem. Em meio à adversidade, Deus vai nos dando sinais de que Ele está agindo. Sim. Ele está preparando. Ele está reagindo à nossa situação. Nós não passamos pelo caos sozinhos. E é Ele quem marca o tempo da festa. É Ele quem marca a hora de festejar. Então, diante de momentos de grande aflição, diante de momentos de grandes dores, Deus, Ele sempre diz ao povo, olha, se prepare para realizar uma grande festa. Nós aqui estamos vivendo esse tempo e o Luiz, que está agora aqui nos retratando, ele diz assim, olha, na hora de contar a bênção nós vamos precisar de senha, não é isso? Então, nós estamos nos preparando para essa grande festa, porque o tempo de festejar vai chegar, né? Então, se nós estamos passando por uma crise pessoal na nossa vida, se estamos passando por um momento que nos sentimos abandonados, se estamos passando por um momento de que parece que estamos sendo injustiçados, saiba de uma coisa, Deus está nos preparando para celebrar a vitória sobre a crise, né? O salmista diz, celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, né? Então, é isso que nós devemos estar preparados. Em meio ao caos, não fique preso ao caos. Comece a preparar, porque vai estar chegando o tempo da festa, o tempo do júbilo. Amém. Quando Moisés e Arão foram falar, pastor, primeira vez com o faraó, está aqui em Êxodo capítulo 5 e o verso 1, diz assim, e depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mara, será que essa já é uma profecia? Sim. Porque celebrar no deserto é meio difícil, É né? difícil. Mas olha aí que coisa maravilhosa. Eu parei agora, peguei esse texto agora e me veio isso, né? Mas celebrar no deserto foi isso que eles fizeram. Exatamente. Existia já essa promessa da parte de Deus e era o que Moisés e Arão tinham por missão de falar a Faraó. Olha, Faraó, deixa o povo ir embora. Exato. Tá, mas por que eu vou deixar o povo embora? Para celebrar uma festa ao Senhor. Essa festa vai acontecer no deserto. É meio que inimaginável, né? Celebrar no meio do nada, que a gente pensa no deserto, a gente pensa numa visão, né? E nossa, não tem nada lá, né? Para se organizar numa festa. Mas era melhor obedecer a Deus, falar exatamente o que Deus estava mandando falar, e ele iria cumprir esse propósito, né? Talvez, se nós usarmos aqui justamente todo esse contexto para falar da abertura do Mar Vermelho, a grande festa que seria celebrada era justamente a abertura desse Mar Vermelho. Era Deus dar um grande livramento para o seu povo e o inimigo morrer. Sabe aqueles que estão te escravizando, que estão te perseguindo? Vai ser lá no deserto.
E que houve realmente uma grande festa, porque depois da travessia do Mar Vermelho, nós vamos ver que grandes louvores a Deus foram entoados. Os musicistas apareceram, as mulheres com os tamborins, né? Moisés compôs um grande louvor a Deus ali. Então, realmente, que a nossa visão de deserto é visão de caos ainda, né? Sim. Mas no caos, Deus prepara a festa. Deus prepara momentos de celebração. Exatamente. O povo que estava impedido de adorar a Deus no Egito, no deserto teria essa liberdade. Exatamente. Né? Então, o ponto 3, nós já estamos nos encaminhando para o final, fala da hora de Deus agir. Meu Deus. Vocês hoje em casa são privilegiados, né? Eu falo pouco, o pastor fala menos ainda. Então, aqui, irmãos, chegou a hora de Deus agir, nós estamos sempre, na verdade, vamos dizer assim, dando pinceladas em toda essa história, porque é uma história para ser lida e relida, porque ela é muito rica em detalhes. Nós estamos pulando aqui as 10 pragas. Exatamente. Que foram dias difíceis para o povo do Egito. Né? Eles conheceram o poder de Deus ali. O povo de Deus estava sendo preservado. Os escravos eram preservados. Mas o povo egípcio estava vivendo dias difíceis. Né? O escravo preservado e os senhores sendo abatidos. Sendo abatidos. Olha que situação que Deus propõe. Exatamente. É importante isso. Então, o 3, aqui o ponto 3 fala assim: após o consentimento do faraó em libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, diante da morte dos primogênitos, essa é a 10ª e última praga, os próprios egípcios apressaram os filhos de Israel para saírem da sua terra. Com a morte dos primogênitos, eram os egípcios que não queriam mais ajudar. Vão embora, pelo amor de Deus. E o que vocês querem para ir embora? Começaram a dar as riquezas deles mesmos. Eles começaram a pagar pelo tempo de serviço prestado. Você viu o que? Sim, como Deus... sim. Você, irmão, não trabalha, a tua vida não é vã no Senhor. Talvez você passe por um momento de adversidade, mas haverá recompensa. Amém. Haverá recompensa, porque Deus fez isso com o povo de Israel. Exato. Capítulo 12, para quem quiser ir acompanhar a saída dos israelitas do Egito, né? No momento em que eles saíram, porque como a Mara disse, os egípcios já não os queriam mais, então agora eles começaram a dar ouro, prata, bens. Olha, vocês saem do nosso meio. Nós vamos pagar, foi indenizado, mas o povo foi indenizado para sair, para conquistar aquilo que Deus tinha para eles. Né? Então aqui o povo do Egito, né? Aqui o versículo de número 36 do capítulo 12 fala assim: e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e este emprestava-lhes e eles despojavam os egípcios. Então ganharam vestes, vasos de prata, vasos de ouro. Não só estavam despedindo o povo, mas estavam abençoando-os. Era algo meio que improvável, né? Outrora improvável. Mas vão aqui, o que vocês querem mais? Toma mais, toma. Mas vão embora do Egito. Nós não os queremos mais nessa terra. Justamente porque Deus, usando aquelas pragas, mostrou aos egípcios quem realmente detinha o poder. Exatamente. O poder não estava na mão de Faraó. O poder não estava na mão dos egípcios. Estava na mão do Deus Todo-Poderoso. E é importante que nós saibamos que, diante das dificuldades que nós vivemos, Deus não apaga de nós as suas promessas. Não. Deus não invalida as suas promessas na nossa vida. Veja que o povo saiu do Egito já vendo o sobrenatural de Deus. Deus matou todos os primogênitos egípcios e preservou todos os israelitas. A instituição da Páscoa, nós não temos tempo para falar sobre isso, mas Deus preservou todos os israelitas, mostrando que Ele detinha as promessas vivas sobre aquele povo. Abraão já não estava entre eles, mas Deus estava olhando as promessas que Ele fizeram a Abraão lá atrás.
O tempo havia passado, as gerações haviam passado, mas as promessas de Deus estavam vivíssimas. Isto era para que o povo pudesse observar que na próxima adversidade, no próximo obstáculo, eles poderiam contar com a presença de Deus, com a promessa de Deus. Né? E o que viria a acontecer. Sim. Né? Eu estava lendo esse material que está sendo, vivendo, né, o extraordinário de Deus na família cristã, que está acontecendo no nosso EBOM, e na página 119, me perdoe, mas eu já estou antecipando quem vai pregar aqui na última semana. Pastor Antônio Aredes. Pastor Antônio Aredes, pastor presidente. Que o Senhor me guarde pelo seu amor. Vivendo o extraordinário de Deus na libertação dos cativos. Então, o escritor aqui, o pastor José Elias Crossi, utiliza justamente essa passagem do Antigo Testamento e Lucas 4, 19 e 20, dizendo que Jesus veio para libertar os cativos, né? E está aqui abordando no nosso EBOM com muita sabedoria, né? Fala de um cativeiro, vamos dizer assim, visível, físico, e fala também de um cativeiro espiritual, que nos dias de hoje também muitos precisam, né, dessa libertação, precisam sair do Egito, precisam deixar de servir ao faraó desse tempo, aos deuses deste século, né? Precisam de liberdade de poder celebrar ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus, ele executa esse trabalho de libertação como libertador desse tempo, libertador espiritual, assim, de uma forma. Então, Moisés, na verdade, é um tipo de Cristo, né? Sim. É um tipo de Cristo. É o libertador que muitos esperavam. Exatamente. Então, Jesus é o libertador que muitos esperam hoje, que não conseguem, né? Olha para Jesus, ele tem liberdade para a sua vida, né? Ele quer te libertar. Não é mais necessário ficar escravo, não é mais necessário. Nós temos um libertador, né? E é importante frisar isso, porque muitas pessoas hoje vivem em meio à incerteza, porque estão diante de mar, estão diante de obstáculos, estão diante de inimigos, estão diante de adversidades e não conseguem enxergar, né, uma saída. Mas eu quero colaborar com a palavra que a Mara acabou de dizer. Jesus é o nosso libertador. Então, fazendo uso do texto que o escritor aos Hebreus deixou para nós, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, possa ser que você esteja agora diante de um mar, diante de uma adversidade. Alguém pode estar próximo de você querendo exterminar a sua vida, exterminar a sua fé, exterminar a sua esperança. Mas eu convido você nesta manhã a clamar ao seu libertador. O povo de Israel, ele clamou a Moisés. Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Sim. E às vezes nós até criticamos o povo de Israel porque eles viram os sinais de Deus no Egito. Então nós criticamos o povo de Israel porque diante do mar eles apertaram Moisés. Mas, meus irmãos, vamos olhar para dentro de nós também? Quantas vezes diante das adversidades nós já não chegamos diante de Deus e quisemos colocar as nossas qualidades na obra dele? Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e por que eu estou passando por isso agora? Não é uma forma de apertar Deus? Sim. Então nós devemos o quê? Saber que diante das dificuldades Deus não apaga de nós as suas promessas. Só que ele tem a hora certa de agir. A hora certa. Este é o grande detalhe. A hora certa. Então saiba, você que está passando por alguma adversidade aí, Deus tem a hora certa. O cajado já está na mão do libertador. Fique tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. 3
ponto 2, prosperidade em tempos de crise, está justamente aqui, depois da crise do povo de Deus, vem abundância. O escritor fala aqui que após este ambiente de pandemia e colapso financeiro mundial, o desejo do escritor aqui da lição, e eu quero dizer que também é o meu desejo, é o desejo de todos nós, é que as bênçãos do Senhor possam ser abundantes na vida de cada um que nos escuta, que nos ouve. Tá? Então esse é o desejo do nosso coração, que haja bênçãos abundantes sobre a sua casa, sobre a sua vida. E se nós estivermos com Deus, nós vamos conseguir enxergar muito melhor essa abundância. Abundância, muitas pessoas acham que seria uma conta bancária gorda, tudo em fartura na sua casa, no que se refere a vestes, calçados, alimentos, mas que possamos ter a abundância de Deus em nossos corações, que possamos deixar o Espírito Santo transbordar em nossas vidas, porque tudo isso vai ser apenas complemento. Quando desejamos, temos a presença de Deus em nossas vidas, o restante é só o restante, é só os complementos, né? Não vamos nos ater a essas coisas. Olha, só um momentinho só. Pois não. Dentro disso, eu quero só ler o texto bíblico que é importante para nós. Sim. É importante porque nós devemos tomar cuidado com palavras que só nos contam bênçãos. Nós estamos falando aqui de um povo que passou pelo caos. Sim. Um povo que passou pela adversidade, um povo que passou pela escravidão. E eles passaram por isso para conquistar a sua liberdade, se tornar povo, se tornar nação. Mas eles tiveram um processo disso. Sim. Então você tome cuidado com palavras que queiram te oferecer aquilo que é muito fácil. Existe um ditado popular que diz que aquilo que vem fácil vai fácil. Valorize o que Deus está fazendo na sua vida. Então eu quero fazer uso de uma palavra que Paulo, o apóstolo, escreveu. Uma palavra que nós usamos muito. Nós usamos muito, mas nós usamos só o texto final. Eu já usei esse verso esse trimestre já. Já, né? Já usou. Já. Então, mas diz assim, olha, Filipenses 4, 12 e 13. O 12 que eu usei. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não sei que estágio da vida você está agora. Se é o momento da abundância, se é o momento da dificuldade. Mas saiba de uma coisa, Deus ele te fortalece. Deus ele te dá as forças necessárias. Uma das coisas que a gente não pensa, eu não cheguei a pensar nisso, veio agora na minha mente, qual era a extensão desse mar vermelho para se atravessar a terra? Vocês já pensaram num leito de rio, um leito de mar, que tem o seu piso como que é? Será que era asfaltado, mar? Com certeza não. Todo pavimentado? Mas Deus deu força para eles, Deus deu vigor para eles, passaram por aqueles obstáculos, olhando que a presença de Deus estava naquele lugar. Aquela coluna de fogo guiando eles ali no leito daquele rio, era a presença de Deus. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A coluna de fogo está presente? Eu vou. A nuvem está me protegendo? Eu vou. Porque é a presença de Deus que nos fortalece. Amém. 3.3, pastor. 3.3. Finalizarmos. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. É o que diz aqui. E após a saída do povo do Egito, 430 anos de escravidão, finalmente o povo estava indo em direção à terra prometida. Mas ainda tinha e tem aqui, até culminar, conquistar essa terra prometida, ainda tinha alguns obstáculos. O pastor comentou aqui agora, justamente a abertura desse mar vermelho,
que nós vamos parar justamente aqui para nós encerrarmos. Não vamos falar dessa trajetória, porque foi uma trajetória longa, mas ainda bem que temos a Bíblia Sagrada para lermos toda essa história. Se já lemos, podemos fazê-lo novamente, e essa palavra que se renova todas as manhãs, ela vai falar conosco certamente. Essa é uma história que a gente pode ler várias vezes e a gente não se cansa, porque tem sempre detalhes para serem observados e são muitos os detalhes. Então eles estavam aqui apavorados e o escritor da revista chega a dizer que eles estavam num beco sem saída. Deus fez eles darem uma volta ali, era como se tivesse feito um tempo, e chegou diante do Mar Vermelho. Chegou diante do Mar Vermelho, não tinha como voltar porque Faraó já estava vindo atrás e na frente estava o mar. O que fazer naquele momento? O pastor já nos antecipou dizendo que eles apertaram a Moisés. Nos tiraram do Egito. Você nos tirou do Egito para morrer no deserto. Né? Nós vamos morrer. As pessoas não viam possibilidade de sair dali, né? Apesar de há poucos dias ter presenciado tantos milagres. Exatamente. O nosso coração é isso. O nosso coração esquece, às vezes a gente se esquece muito facilmente das boas coisas que Deus fez. Né? O medo, o pavor, o desespero, às vezes nos faz esquecer das grandezas que Deus já realizou em nossas vidas. E eles apertaram Moisés. Êxodo 14:13 diz assim, olha: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Então, tem palavra de livramento para esse povo. Uma palavra de livramento. Mas Deus tem mais a fazer do que aquilo que nós pensamos. Sempre. O povo pensava só em sair do Egito. Deus tinha preparado para eles um caminho de excelência, e que nesse versículo que você acabou de ler, concluindo esse versículo, diz aqui, olha, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Deus, o propósito do povo era sair do Egito e ir para a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Deus tinha mais. Deus tinha, olha, eu vou fazer isso com vocês, mas eu vou fazer com que aqueles que vos escravizaram, que vos apertaram, que trouxeram todo esse mal sobre vossas vidas, sejam destruídos. Olha o que aconteceu com os egípcios. Eles viram a vitória dos israelitas atravessando o mar, quiseram a mesma bênção, e não puderam alcançar a bênção de Deus. Os egípcios poderiam estar contando hoje assim, olha, os israelitas passaram, mas nós também passamos. Foi um milagre. Vocês falam que foi um milagre do seu Deus, nós falamos que foi um milagre dos nossos deuses. Sabe o que eles contam hoje? O Deus de Israel os livrou e os nossos deuses não puderam nos livrar. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Então, nós podemos, nesse momento que nós estamos encerrando a nossa lição, dizer que todo o universo está no controle de Deus. Dizer que tudo em maior harmonia e não foge nada da sua atenção. Eu sou como uma fagulha em meio a todo esse universo de Deus. Mas Deus cuida de mim e de você de uma forma particular, assim como cuida de todo o universo. Amém. A grandeza de Deus está revelada nessas coisas, né? De uma situação tão grande, de um mundo tão grande criado por Ele, que é a ciência vive descobrindo todo dia mundos e mundos, e Deus cuidando de nós de uma forma tão particular. Não é mesmo? Eu quero finalizar minha fala com um versículo da palavra de Deus em Efésios 3:20, uma palavra bem conhecida, para nós encerrarmos aqui a nossa lição. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós opera. Nós fazemos orações suplicando só aquilo que a gente consegue ver, só aquilo que nós realmente, para nós seria o suficiente. Mas o desejo de Deus, e Ele sempre faz assim, é fazer muito mais além daquilo que eu estou pedindo na minha oração, ou até mesmo no meu pensamento programado. Deus, Ele faz muito mais que aquilo. Ele não dá só, não só responde a nossa súplica, e a gente sempre fala, Deus respondeu a minha oração de uma forma muito melhor do que aquela que eu havia pedido. Creia nisso, que a sua vitória é muito maior do que a sua mente comporta. Você vai contemplar as grandezas e as maravilhas de Deus, porque Ele está presente em nossa vida, em meio ao caos. Amém? Amém. Crise também é oportunidade de recomeço, é o tema da quarta lição, ou seja, do domingo que vem. Nós vamos falar a respeito de Ruth, né? Vamos continuar falando de crises, sim, mas vamos continuar vendo a manifestação do poder de Deus, né? Através dos séculos. Deus abençoe, pastor Carlos, nosso... Obrigado, Marta, pela oportunidade. É uma alegria falar de Deus. Estar na escola dominical é uma alegria imensa. Amém. Irmãos, e a nossa escola ela não vai parar, né? Nós vamos encerrar aqui a parte dos adultos, uma oração de gratidão a Deus. E logo em seguida tem a aula das crianças, né? As crianças não podem ficar de fora nesse tempo de pandemia também. Eles precisam ser contemplados. Então, a professora Rebeca preparou uma aula bem especial para a turminha dela. Fique aí onde você está, chame as crianças para que possam assistir e comentar. Desde já eu quero mandar um grande abraço para todos os alunos e professores da Escola Dominical, né? Nós estamos aqui em nome de Jesus, dando continuidade a esse trabalho, mas o nosso desejo é que nós nos voltemos a reunir como antes, né? Temos as nossas classes separadas e podemos congratular com esses irmãos, podemos nos abraçar como antes, né? E tomar um cafezinho depois da escola dominical. Era sempre uma bênção os nossos cafés, os nossos encontros, e eu creio que Deus ainda vai nos permitir, né, a fazer assim. Vamos agradecer a Deus. Eu quero mandar um forte abraço para os irmãos que aniversariaram nesses dias, né? Um abraço para os nossos irmãos que cantaram parabéns aí à distância. Recebam um abraço apertado, tá? E que Deus continue abençoando a sua vida, concedendo saúde, graça, e não deixe de comemorar. Verdade. Mesmo na dificuldade, não deixe de comemorar. Vamos agradecer ao nosso Deus. Muito obrigada, meu Senhor e meu Deus, por esta vitória que Tu nos concede, de podermos, Senhor eterno, relembrar, ó Deus, de tantas situações de milagres que nós vimos o Teu povo passar e que também fomos privilegiados, Senhor eterno, por viver essas situações. Eu quero Te engrandecer pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, que as Tuas mãos, Senhor, permaneçam estendidas. Tu és aquele que com mão forte tirou o povo do Egito, e com mão forte também, Senhor eterno, nos fará triunfar nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo. Vai ao encontro, Pai, daquele que está enfermo, acamado, daquele que perdeu a esperança, a alegria, que perdeu o desejo de viver. Que ele possa ter uma experiência contigo, Senhor, porque Tu és Deus de multidão, mas Tu também és Deus de particular. Muito obrigada, porque o Senhor fala conosco, o Senhor também está conosco. Quando nós estamos sozinhos, Senhor, o Senhor também ouve a nossa súplica, nos sonda e nos conhece também, e é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que temos pedido ou pensado, segundo o poder que em nós opera. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa gratidão desta manhã, o nosso louvor, porque assim como aquele povo celebrou, nós também iremos fazer, em nome de Jesus, após a passagem dessa crise, em nome de Jesus. Amém. Com essas cabeças, nós vamos receber a bênção apostólica. O grande amor de Deus,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja e com ela permaneça para todo sempre. Nós dizemos amém. Até as 18h30 tem culto, viu? Deus abençoe, irmãos. Até a próxima. A paz do Senhor! A nossa aula de hoje está baseada lá no livro de 2 Reis, no capítulo 9 e 10. Mas antes eu queria te perguntar se você já parou para perceber a diferença que a palavra quase pode fazer no meio de uma frase. Ela pode mudar tudo, não é mesmo? Por exemplo, se a Laurinha falasse pra gente que lá na aula de futebol ela quase fez um gol, ia mudar o placar do jogo? Não ia. E se o Danilo falasse que ele quase teve uma estratégia boa para vencer a Laís no xadrez? Ou então, se o Felipe falasse que ele quase ganhou uma corrida? Nada disso vai mudar o resultado final. Um quase deu certo não resolve um problema. E na Bíblia, nós temos um exemplo de um homem que quase poderia ter sido considerado como um homem segundo o coração de Deus. O seu nome era Jeú, e como eu já falei, a sua história está registrada lá no livro de 2 Reis, no capítulo 9 e 10. Mas afinal, quem foi Jeú? Jeú, ele foi um homem escolhido por Deus para ser rei em um tempo que era muito difícil. Mas mesmo assim, ele obedeceu rapidamente ao chamado do Senhor, colocou em prática suas habilidades como capitão do exército de Israel e logo ele estava marchando para cumprir a sua missão. O interessante é que Jeú não tinha nenhum pré-requisito para ser rei. Ele nem mesmo pertencia a uma descendência real. Mas mesmo assim, o Senhor o escolheu e o usou para livrar o povo de Israel da idolatria a Baal. Analisando a história de Jeú, nós podemos destacar alguns pontos positivos também. O primeiro ponto que eu quero destacar é que Jeú teve uma disposição exemplar. A história de Jeú foi muito violenta e com inúmeras batalhas e riscos de morte. Mas mesmo assim, Jeú permaneceu disposto a cumprir o propósito de Deus. E essa disposição é um exemplo para nós. Deus sabe que nós somos pecadores e mesmo assim, Ele quer nos usar para cumprir o seu propósito. Nós só precisamos fazer a nossa parte, que é ter a disposição para seguir ao Senhor de todo o nosso coração. Outro ponto positivo que nós também podemos tirar da história de Jeú é que ele teve uma coragem exemplar. Jeú nos ensina que nós precisamos de coragem para obedecer e servir ao Senhor. Naquele tempo, muitos sabiam que a idolatria a Baal não agradava a Deus. Todos os israelitas tinham aprendido que o primeiro mandamento que Deus tinha deixado era de não adorar a outros deuses. Mas mesmo assim, eles não tiveram coragem para enfrentar este pecado e os seus defensores. Jeú, por outro lado, quando recebeu a notícia de que Deus o tinha escolhido para ser rei, ele logo tomou a iniciativa para cumprir aquilo que Deus queria, que era tirar a idolatria do meio do povo. Jeú nos deixa dois bons exemplos: ter disposição e coragem para servir ao Senhor. Se Jeú tivesse terminado sua vida mantendo essas duas características, talvez ele também pudesse ter sido considerado como um homem segundo o coração de Deus, assim como foi Davi. Jeú tinha tudo para caminhar na vontade de Deus até o fim da sua vida, e teve muitas provas de que o Senhor estava com ele.
ele quase conseguiu terminar bem. Mas como a gente já descobriu, quase conseguir não vai ajudar em nada, não é? No fim, Jeú caiu no mesmo erro que ele combateu, que foi a idolatria. Mas mesmo assim, nós também podemos aprender com os erros de Jeú, que nos servem de alerta para aprendermos a não cair no mesmo erro. Lá em 2 Reis 10, 29, está escrito assim: Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. E ainda, lá em 2 Reis 10, 31, vai falar assim sobre Jeú. Mas Jeú não teve o cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Vocês viram? Jeú manteve o pecado de seu antecessor. Ele permitiu a idolatria a bezerros de ouro. Que coisa estranha, não é mesmo? Nem parece que era o mesmo Jeú que estava combatendo a idolatria a Baal e que cumpriu a sentença de Deus de matar todos os que estavam adorando a outros deuses em Israel. Mas também outro erro de Jeú foi que ele não teve o cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor. E isso é bem diferente do que a Bíblia diz sobre Davi, que Davi, sim, foi um homem considerado segundo o coração do Senhor. Vamos ler lá em 1 Reis 15, versículo 5. Portanto, Davi tinha feito tudo o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo que ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Viram a diferença? Enquanto na Bíblia fala que Jeú não teve o cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, sobre Davi fala exatamente ao contrário. Fala que Davi era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo que o Senhor tinha mandado para ele. Talvez, se a história fosse diferente, nós poderíamos dizer que Jeú teria sido um rei perfeito. Mas isso só se ele não tivesse seguido os maus exemplos dos outros reis de Israel. E também, quem sabe, nós poderíamos também dizer que Jeú teria sido um outro homem considerado como segundo o coração de Deus. Mas isso só se ele não tivesse se desviado dos caminhos do Senhor. Davi foi um exemplo bom. Davi também errou, mas ele se arrependeu profundamente de seus pecados e buscou ao Senhor com sinceridade. A Bíblia nos deixa poucas informações sobre os últimos anos de vida de Jeú, mas nós já sabemos que todos os pecados têm uma consequência, às vezes consequências que vêm mais rápido e outras que demoram um pouco mais, mas mesmo assim elas sempre vêm. E a consequência do pecado de Jeú foi que o povo de Israel sofreu e perdeu partes de seu território para os inimigos. A Bíblia está cheia de lições, com bons exemplos para nós seguirmos e também com erros que outros já cometeram para nos alertar e ficarmos atentos para não errarmos também. Então, não cometa o mesmo erro de Jeú. Às vezes, a gente pode até achar que idolatria é um pecado que está muito distante de nós, porque nós não adoramos a nenhuma estátua. Mas, não se esqueça, a idolatria pode ser tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas. Lembre-se que tão importante como começar bem é terminar bem também. É por isso que na Bíblia está escrito assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Um beijo e fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Tchau!